Olá, pessoal! Estamos de volta, né? Esse é o nosso primeiro encontro do ano. E, embora tenhamos muitas perguntas para responder, hoje eu quero fazer uma pergunta para você. A pergunta que Jesus fez ao paralítico, ao homem paralítico: o que te impede? Qual é o teu impedimento? Se olharmos para fora, nós vemos tantos impedimentos que ficamos paralisados, né? Ficamos quase como aquele homem paralítico. E aí, Jesus vem nos perguntar: qual é o teu impedimento? Qual é o meu impedimento? O medo. O medo nos paralisa. Nós ficamos desorientados, sem saber o que fazer ou como fazer, né? Sem ver solução para os nossos problemas. E então Jesus nos diz: não temas, eu estou contigo. Aquieta-te, olha para mim, não para as circunstâncias, né? Eu estou contigo. Tendo olhos, não veem. Tendo ouvidos, não ouvem. Olha, nós temos olhos, mas não vemos o invisível. Temos ouvidos, mas não ouvimos a voz do Espírito. E aí nós precisamos parar para pensar: por que não estamos vendo? Por que não estamos ouvindo? Por que não estamos recebendo a graça de Deus que está sobre nós aqui nesse momento? E nós não vemos porque estamos olhando com os nossos olhos carnais. Estamos vendo através da nossa mente. E a nossa mente só vê o passado. A nossa mente só vê o passado. Você consegue se ver sem passado nem futuro? Como seria você sem passado, sem história? Sem futuro. No momento presente, na presença de Deus, né? Então, toda essa história que eu tenho de mim mesma, né? Que eu lembro, que eu me vejo com essa história que eu vivi, que faz parte de mim, é o que me separa desse momento. É o que me separa da presença de Deus, né? Então, assim, nós não vemos a realidade. Nós vemos apenas as imagens que já existem em nossas mentes. Eu vejo meu filho, eu vejo minha filha, seja meus amigos, através da imagem que eu já tenho deles. Não consigo vê-los, não consigo ver a realidade. E a realidade é Deus. É a consciência se manifestando em todas as coisas. E eu não consigo ver esse Deus. Olha, se você olhar para uma árvore, se você olhar fixamente, colocar toda a sua atenção naquela árvore, você consegue ver a vida da árvore. Você consegue sentir a presença, o Espírito que se manifesta, o Espírito, a vida de Deus manifesta naquela árvore. Entretanto, quando você olha para uma pessoa, você não vê a mesma coisa, porque a pessoa está envolvida em uma nuvem de pensamentos.
você tem pensamentos sobre aquela pessoa ou sobre o ser humano de uma forma geral. E assim você não pode ver o ser que você é nesse momento. Sem nenhum conceito, sem passado e sem futuro. Então, esse ser é livre, né? E para ver essa realidade, eu tenho que tirar a minha mente das coisas que vejo com os olhos carnais, dos conceitos que eu já tenho em minha mente e ir além da mente para ver somente Deus. Então, vamos fazer isso por alguns minutos. Vamos deixar tudo. Vamos nos voltar para dentro de nós, até chegar a um ponto onde nada existe. Você vai deixando tudo, absolutamente tudo. Sentindo a presença de Deus em você. Apenas isso. Sem passado, sem futuro. Nesse momento, somente você e Deus. Você e a vida dentro de você. Nada mais existe. Nada que possa ser conhecido. Queremos agora ver o invisível. Queremos conhecer o que não pode ser conhecido com a mente. Queremos conhecer Deus, né? Coisa alguma aqui pode passar para esse outro lado. Coisa alguma, conceito algum. Você precisa deixar tudo para entrar na paz do Cristo, na paz de Deus, né? E isso você faz quando você reconhece que eu de mim mesmo nada posso fazer. Nem pelo poder, nem pela força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ele vai adiante de mim, fazendo os caminhos tortuosos retos. Ele vai adiante de mim para preparar mansões para mim. Então eu agora estou me concentrando na presença desse Deus, desse Espírito dentro de mim. Contemplando a vida dentro de mim. Deixando tudo, né? E paralisando, né, o meu pensamento. Vamos dizer assim, concentrando, não paralisando, mas concentrando o meu pensamento na consciência divina que me faz viver. Quando eu fico paralisado é porque eu estou pensando que sou eu quem faço. E estou pensando que não sei fazer. E tenho medo de fracassar. Então eu preciso reconhecer que eu não sei, que eu de nada sei. E confiar no infinito invisível que está nesse exato momento, movendo a terra, sustentando a lua, os astros e as estrelas no céu, fazendo o meu coração bater. Eu preciso confiar nesse Deus que é a minha vida. Eu preciso confiar nesse Deus que está nesse exato momento respirando em mim. Então, na consciência de que eu de mim mesma nada posso fazer. Aquele que está em mim
é maior do que aquele que está no mundo, e é Ele quem tudo realiza. Então, eu vou me aquietando e entrando nesse momento de completa confiança, de completa certeza, de completa fé de que existe um infinito invisível, uma consciência infinita que é Deus, que faz com que existam todas as coisas, que mantém e sustenta todo o universo. E nessa confiança eu me aquieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, nesse momento, eu me aquieto. Ele tudo realiza. Ele aperfeiçoa todas as coisas que me é dado fazer. Então, qual é o teu impedimento? Qual o meu impedimento se eu realmente confiar que existe esse infinito invisível? Se eu realmente crer que essa fruta, que essa banana, mesmo que ela não esteja nesse momento na bananeira, ela já existe. E onde ela existe? Ela existe na consciência que é Deus. Se ela não existisse, como poderia aparecer aqui na época própria? Tudo já existe na consciência que é Deus, que é Deus, né? Deus é o celeiro do meu bem. Deus é o celeiro do seu bem. Deus é o infinito celeiro do bem. Então, Deus é a consciência infinita. Se Deus é a consciência infinita, Deus é a minha consciência. Então, o meu bem está em minha consciência. Joel diz que a minha família existe em minha consciência. Olha isso. A minha família existe em minha consciência. A família que Deus me deu, perfeita. Porém, veja bem, outro dia eu estava pensando, qual é a família que eu tenho em minha consciência? E então vi que eu tinha uma família com problemas, que eu tinha um filho com esse ou aquele problema, com essa ou aquela limitação. Então, se existe essa limitação em minha consciência, essa limitação se manifesta lá fora. Porém, a família que Deus me deu, a família que existe na consciência divina, é uma família perfeita. Mas eu só tenho essa família perfeita manifesta aqui na Terra quando eu solto a ideia de imperfeição e contemplo a perfeição de Deus em todas as pessoas de minha família e depois vou estendendo isso para os amigos, né? Para a nossa família do caminho infinito e para a nossa família universal. Veja bem, o que eu tenho em minha consciência? Qual é o filho que eu tenho em minha consciência? Né? Se eu estou me apegando ao erro, é como se você estivesse segurando a corda de um lado e eu de outro.
Eu preciso soltar a corda para libertar do erro, né? Libertar do condicionamento, libertar do julgamento, né? Então, eu não estou acessando a consciência infinita, a consciência pura, porque eu estou me vendo separada de Deus, né? Eu estou vendo o outro separado de Deus. E essa separação é a causa de todos os meus problemas. Mas agora, como filho pródigo, eu quero voltar para a casa do Pai, onde tudo existe no estado de abundância, plenitude e perfeição. Eu volto para minha casa. Eu volto para os braços do meu Pai. Então, eu quero lembrar que todo esse estudo que nós buscamos, né? Toda essa busca pelo conhecimento é para que eu quebre as barreiras que me separam de Deus, que eu as veja como ilusórias, que eu quebre as muralhas que me separam de Deus, que eu quebre a ilusão da separação. E me lembre que eu sou vida de Deus, né? Que eu sou a verdade, que eu sou a luz, que eu sou sabedoria. Eu e o Pai somos um. E quando eu vou quebrando as barreiras, quando eu vou soltando os pensamentos, eu vou tendo consciência da minha união com Deus, com o Pai dentro de mim, fazendo um contato, né, consciente com o Pai dentro de mim. Então, a gente precisa saber que estamos buscando esse conhecimento apenas para encontrar o Cristo dentro de nós. Não é o conhecimento que nos salva. O conhecimento é apenas um mapa mostrando instruções de como fazer. Mas o que nos salva é a aceitação do Cristo dentro de nós. É a aceitação de que eu não sou homem de carne, mas que eu sou filho de Deus, herdeiro, co-herdeiro com todos os meus irmãos de todas as riquezas celestiais. Então, eu vou assim eliminando esse sentido de separação. Vou me entregando a Deus, deixando que Ele conduza a minha vida. Eu não sei como Ele vai conduzir, eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu simplesmente confio e me entrego e me aquieto. Aqui eu estou em teus braços e aí eu fico em silêncio. E aqui não há mais medo. Aqui não existe mais nada. Somente o teu amor me envolve. Somente a tua luz me preenche. E então eu me aquieto, fico em silêncio. Tua luz inunda a minha alma. Tua paz inunda o meu coração. Então, cada um de nós precisa, em sua meditação, encontrar uma forma de entrar
na presença de Deus, de contemplar a presença de Deus, de fazer esse contato com a vida dentro de nós. Esse silêncio, esse contato é o objetivo principal do ensinamento do caminho infinito, né? Ter essa experiência da presença de Deus dentro de nós. E então, quando alcançamos o silêncio, mesmo que por apenas alguns segundos, algo dentro de nós é contactado, né? Sentimos a presença, Deus se revela, então Deus fala a nós. Enquanto estamos em silêncio, né? Em reverência, entregues, então escutamos a voz de Deus, ou sentimos a presença de Deus. E esse é o ponto mais importante. Se eu tiver todo o conhecimento, mas não estiver procurando constantemente, sempre que tiver oportunidade, fazer esse contato com o Pai dentro de mim, então o conhecimento fica apenas no nível da mente e não produz os frutos do Espírito. Então, gente, nós trabalhamos, né? Estudamos tudo, mas com o objetivo de entrar na presença de Deus. Porque, como diz Goldsmith, o caminho infinito não é apenas um ensinamento, é uma experiência, né? Você vai experienciando, por menor que seja essa experiência, ela vai transformar de alguma forma a sua vida. Ela vai aumentar de alguma forma a sua fé. Então, aqui eu quero abrir um parênteses, né, para falar sobre os pedidos, né? Existem muitos pedidos sobre informações, sobre cursos, sobre a sequência dos assuntos, né? Sobre os tópicos fundamentais do caminho infinito. Como eu vou entender, né, a base do ensinamento? Como eu vou construir a minha casa sobre a rocha? Porque muitas vezes nós temos muitos conhecimentos soltos, porque as palestras, elas vêm soltas, elas não vêm numa sequência. E é como se eu não tivesse a raiz, está faltando o tronco, as folhas, os galhos estão soltos. Então as pessoas sempre nos perguntam, né, sobre a sequência dos assuntos, sobre os fundamentos do caminho infinito. E Goldsmith diz que os tópicos fundamentais que todo estudante do caminho infinito precisa conhecer profundamente são os seguintes. Você precisa conhecer profundamente a natureza de Deus, ou realidade, a natureza do ser individual, o relacionamento entre Deus e o homem, a natureza do erro ou ilusão. Então, a partir desse entendimento, é que você vai poder abrir, né? Sua mente vai se abrindo para essa realidade invisível, né? Que você vai começar a perceber a presença de Deus em você e em todas as pessoas e em todas as coisas. E naturalmente isso é um processo, né? Cada vez mais, né? Vai se abrindo aos poucos. Algumas pessoas têm experiências assim de uma abertura instantânea, momentânea, e outras levam um certo tempo. Cada um de nós está
num estado e num estágio diferente de consciência. Nem melhor, nem pior. Cada um está no seu próprio estado. E é a partir do estado em que você está que você, né, precisa evoluir, que eu preciso evoluir. E para evoluir, eu preciso ter uma base, né? Não podemos construir a casa sobre a areia. Precisamos construir, edificar a casa sobre a rocha, né? Então, precisamos realmente conhecer esses alicerces, né? Esses pilares do caminho infinito. E nosso objetivo, né, para esse ano é oferecer mais do que apenas as palestras que já traduzimos e as perguntas que respondemos. Então, estamos pensando em oferecer, né, esses fundamentos, trazê-los de uma forma clara, de uma forma simples, com palavras simples ou até mesmo sem palavras. Queremos ver como vamos trazer isso e esse é o nosso propósito para o trabalho desse ano, né? Começaremos por aí, trazendo os fundamentos, porque achamos que isso nos falta. Depois de ouvir muitas palestras e a gente vai juntando aqui e ali e então entendendo o que Goldsmith quer dizer. Muitas vezes existem contradições no ensinamento, mas essas contradições não são contradições. Veja que paradoxo. Por que não são contradições? Porque estão em diferentes níveis de consciência. Quando eu estou começando, eu preciso fazer afirmações, né? E lá na frente ele diz assim, eu não preciso mais de afirmações, porque eu já estou na plenitude, já estou sabendo que Deus é o único poder. Já estou no outro estágio, então isso deixou de ser verdade? Não. Isso era uma ferramenta útil nesse estado. Agora, essa bicicletinha que eu estava com a rodinha para poder, né, andar naquela bicicleta, eu já posso tirar as rodas, né? Então, em cada estágio, a verdade de um estágio, a verdade é única, mas para que eu possa entender, então a gente tem que usar palavras, a gente tem que usar exemplos adequados para cada estado, né? Depois que a gente vai evoluindo, vai assimilando, aquilo já fica dentro de nós e não precisamos mais. E quando Goldsmith diz assim, o pensamento não é poder. Olha, mas que coisa, como é que não é poder? Se tudo em minha vida é formado, né, pelo meu pensamento, como é que não é poder? Veja bem, o pensamento no qual eu acredito é poder. Então ele chama de crenças universais. O pensamento que eu deixo passar apenas passou por mim, mas eu não o segurei, mas ele não ficou retido, não deixou marcas, ele passou. Então quando ele diz que o pensamento não tem poder, ele quer dizer que só tem poder aquele pensamento no qual eu acredito. E aí vem outra coisa, tem muitos pensamentos, tem muitas crenças, né? Pensamentos nos quais eu acredito. No entanto, eu não sei que tenho esses pensamentos, eles já estão no meu subconsciente. Então, esse estudo, né, que nós queremos fazer é justamente para dar um embasamento, para que a pessoa entenda as contradições. Num determinado nível, eu preciso usar palavras, eu preciso usar exemplos. E em outros níveis, os exemplos serão outros. Certo? Então a gente vai evoluindo.
Não é verdade? Eu antes andava num carro de boi, depois passei por um automóvel, uma bicicleta, né? Um automóvel, um avião. Então, já não preciso mais do telefone agarrado na parede, né? Porque agora tem um celular, você vai evoluindo. Mas aquele telefone com fio foi útil na época em que eu ainda não tinha o celular. Então, quando eu ainda não alcancei o outro nível, esse nível anterior, esse exemplo anterior está sendo útil. Então, nós queremos explicar isso para cada nível, para que você entenda que não é uma contradição, é uma evolução. Então, nós estamos com essa proposta, né, de trazer conferências ou cursos sobre os fundamentos, os alicerces do caminho infinito. E que possa haver, assim, um crescimento, que possa haver, assim, um caminhar, que não ficamos assim, possamos evoluir, não ficar parados, rodando no mesmo ponto, né? Porque apenas faltou uma pecinha ali, daquele quebra-cabeça, está faltando uma pecinha e eu não consigo entender. A coisa não se junta, né? Não consigo juntar as peças, encaixar as peças, porque está faltando um detalhe. Então, queremos ir para esses detalhes, fechando, né? Aquilo que está, a peça que está faltando, para que eu tenha um conhecimento, um entendimento mais profundo. Então, não é a questão de ter mais teoria, mas é a questão de aprofundar. Nosso objetivo é aprofundar, é ter raízes, é ter o tronco, não galhos soltos, folhas soltas, que aí eu não vou, como é, sem tronco, sem raízes, não pode haver galhos, folhas, flores, frutos, né? Então, o investimento no tronco, nas raízes, mesmo para nós que já temos, né, teoria, que já temos conhecimento, muitas vezes está faltando uma pecinha ali do quebra-cabeça para você poder realmente entender esse ensinamento. E assim, essa é a nossa proposta. Nós vamos passar algumas semanas apenas publicando as palestras de Goldsmith e depois retornaremos, né, respondendo as perguntas com as palestras e com mais alguma coisa, né? Algo assim mais substancial, para que a partir dali você mesmo encontre as respostas, certo? E assim, meu querido, minha querida, vamos avançar, né? Vamos avançar nesse trabalho maravilhoso, né? Vamos trazer a presença de Deus para a nossa percepção consciente. Vamos ter Deus como uma realidade única, como a única lei, a única substância, o único poder em nossas vidas. Não vamos aceitar as imposições da mente. Não vamos aceitar as crenças limitantes. Vamos ouvir Jesus dizer: o que te impede? Levanta, toma a tua cama e anda. E assim, eu quero agradecer, né, pelas perguntas, quero agradecer pelo carinho e quero, como sempre, desejar a cada um de vocês, a toda a sua família, a nossa maravilhosa família do Caminho Infinito, que inclui todos aqueles que estão buscando o caminho espiritual, uma semana
na presença de Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Guarde sempre essas palavras com muito carinho. O que te impede? Coloca-te na presença daquele que tudo sabe. Coloca-te na presença daquele que tudo pode. Muito obrigada.